Então, após uma década de 90 e uns anos 2000 bastante turbulento, bastante complicado, em 2015, depois de uma intensa negociação, Obama, Estados Unidos e mais um conjunto de países, inclusive alguns membros da União Europeia e a própria Rússia, fazem um acordo com o Irã, tá? Isso em 2015. Esse acordo ele previa basicamente que os Estados Unidos ele finalizaria as suas sanções econômicas. Quando eu falo sanções, são punições, né? Então, por exemplo, o Irã, como ele sofre sanções econômicas, ele não pode negociar com empresas americanas, ele não pode exportar para determinados países, ele fica minado, ele fica isolado geopoliticamente e economicamente, tá? Então, os Estados Unidos, ele finalizaria as suas sanções econômicas e, em troca, o Irã, ele deixaria a famosíssima Agência Internacional de Energia Atômica vistoriar o seu território. Grande sucesso. Era para os Estados Unidos, isso era interessante, porque você acalmava um inimigo super importante de Arábia Saudita e Israel, que são parceiros dos Estados Unidos, e para o Irã também era importante, porque, galera, sofrer sanções da maior potência econômica, geopolítica mundial, que é os Estados Unidos, é claro que compromete qualquer economia mundial. Então, era interessante para os dois lados. Só que, além disso, tinha um outro interesse comum dos dois, que eu até citei para vocês no começo da aula, que era 2015, era um ano em que o Estado Islâmico estava, assim, crescendo bastante. Grande parte do Iraque, grande parte da Síria e tal. E o Estado Islâmico, ele não é só contra o mundo ocidental, ele é contra os xiitas também, ou seja, contra a presença do Irã. Quando o Irã ele entra no mercado mundial de novo com o fim das sanções, ele começa a colocar mais petróleo no mercado. Colocando mais petróleo no mercado, lei da oferta e da procura, o petróleo cai de preço. Sabe como que o Estado Islâmico ele ganhava bastante dinheiro? Que era vendendo petróleo dos poços que ele tinha encontrado no Iraque a um preço muito mais barato. Então, se o barril de petróleo estava custando $70, o Estado Islâmico vendia 40. Se estava custando 60, vendia, sei lá, 30 e por aí vai, percebe? Então, ele lucrava vendendo petróleo ilegal mais barato. Pô, com o Irã participando do mercado mundial de petróleo, o Irã oferta mais petróleo no mundo, consequentemente, o petróleo fica mais barato. Será que o Estado Islâmico ele vai conseguir se sustentar vendendo petróleo ainda mais barato do que o petróleo que já estava barato por conta da entrada do Irã? Percebe a questão econômica? Então, a intenção tanto dos Estados Unidos como do Irã era sufocar economicamente o Estado Islâmico, até que não fizesse mais sentido comprar petróleo de maneira ilegal do Estado Islâmico. Pô, o petróleo legal está extremamente barato, tá? E, de fato, eles conseguiram fazer isso acontecer. O Estado Islâmico, ele perdeu muita força, tanto pelo ataque do exército curdo, pelos ataques aéreos de Rússia e Estados Unidos, mas também porque, economicamente, não valia mais a pena para os caras produzirem petróleo. O petróleo, com a entrada do Irã no mercado mundial, ele ficou extremamente mais barato. Você sufocou economicamente aquele país e isso dificultou o crescimento das suas relações econômicas, tá bom? Então, foi uma tática até que exitosa do ponto de vista econômico, tá bom? Acontece que nós tivemos em 2017 a eleição dele, o presidente alaranjado, né? O Donald Trump. E o Trump, nosso queridíssimo alaranjado, o que ele fez? Ele rompeu o acordo com o Irã. Aliás, ponto importante, o governo Obama, ele ficou conhecido por tentar fazer a paz com antigos inimigos. Por exemplo, o governo Obama, ele voltou a ter relações geopolíticas com Cuba, depois de anos, desde a Revolução Cubana, não tirou o embargo, tá? Mas teve a reabertura das embaixadas, maior número de turistas puderam visitar Cuba e tal. Então ele tentou se aproximar com Cuba, tentou se aproximar, por exemplo, com o Irã. O Trump, ele rompeu completamente essas relações. Rompeu relação com Cuba, rompeu relação também com os iranianos, alegando que o Irã armava grupos terroristas, apoia grupos terroristas. A gente já discutiu isso na nossa aula de Iêmen. O Iêmen hoje é um país que passa por uma guerra civil. Hadi, o atual presidente, perdeu o controle da capital para os Houthis, que são os rebeldes. O Hadi é da vertente sunita, apoiado pela Arábia Saudita. Os Houthis é da vertente xiita, apoiado pelo Irã, tá? Ou seja, o Hadi, atual presidente, que não controla mais a capital, ele recebia muito financiamento da Arábia Saudita, ou seja, indiretamente também dos Estados Unidos. Os Houthis representam o interesse iraniano. Então, percebe? Ah, professor, arma grupos terroristas. Não que os Houthis sejam uma beleza, né? Claro que não.
mas o rádio também não é flor que se cheire. Então é difícil você falar quem é o terrorista aí da história. Eu diria para vocês que não é que o Irã arma grupos terroristas. O Irã está armando um grupo que é contra os interesses sauditas, que são um grande aliado dos Estados Unidos, tá? Que, claro, o Trump vai chamar de grupo terrorista. E outra coisa, o Irã alegava que o Irã não estava respeitando os limites de enriquecimento de urânio. Coisa que aí não sou nem eu que estou falando, tá? É a própria AIA, a Agência Internacional de Energia Atômica, discordava. Falou, não, o Irã respeita os limites. Ele está mostrando aqui, ó, os seus enriquecimentos, tal. Porque assim, eu não sei os dados de cabeça, claro, mas se você enriquece urânio até 20%, por exemplo, só pode ser para fins pacíficos. Para ser uma bomba nuclear tem que ser 70, 80, tal. Pô, o Irã, ele estava muito abaixo dessa porcentagem mínima, percebe? Então, claramente era para fins pacíficos. Só que dane-se. O Trump falou que o Irã não respeitava e rompeu o acordo. Isso vai fazer com o Irã, que também não é flor que se cheire, que respeita os direitos humanos, etc., se volte ainda mais contra os Estados Unidos e fala, então beleza, vamos chutar o pau da barraca. Vocês estão aplicando sanções contra mim. Então beleza, agora sim, eu vou sim produzir urânio acima do permitido, agora sim, eu vou fazer sim a minha arma nuclear e não tem nada que vocês possam fazer, tá? Simples assim. Então o Irã, ele passa a se voltar muito mais contra o mundo ocidental. Começa a ameaçar a Arábia Saudita, Estados Unidos, tal. Chega 2020, o Iraque, que é um país que já tinha sido invadido pelos Estados Unidos, e até por isso existia uma zona política chamada de Zona Verde, com embaixada, representação militar, que era americana, estava sendo constantemente atacada por xiitas do Iraque. E aí fica a pergunta, essas milícias que atacavam a Zona Verde, essa área dos Estados Unidos, em território do Iraque, herança lá da invasão do Iraque em 2003, eram atacadas por milícias xiitas. Existia apoio do Irã a essas milícias? Cara, juro pra vocês, isso fica pros anais da história. Não sei. O Trump e o serviço de inteligência americano juram que sim, que existia um apoio financeiro, logístico, são países vizinhos, e o Iraque é um país de maioria xiita, que existia um financiamento dos iranianos para esses xiitas do Iraque, para que eles atacassem a Zona Verde americana. O Irã jura que não tem nada a ver com isso. Pô, se os Estados Unidos não agradam a população do Iraque, o problema é dos Estados Unidos. Fato é que isso começa a incomodar um pouco os Estados Unidos, e os Estados Unidos, numa operação militar bem sucedida para os interesses americanos, claro, ataca o general Soleimani. Professor, quem que é esse general Soleimani? Eu diria para vocês que ele é o número 1. Ele é o cara mais importante. Era, né? Nada como era, né? Ele era o cara mais importante do poderio militar do Irã. Ele estava em uma visita oficial ao Iraque e os Estados Unidos, por meio de armamento, atacou Soleimani sem autorização do Iraque. Ou seja, os Estados Unidos, ele feriu a soberania do território do Iraque para matar o general Soleimani. Ah, professor, mas ele era terrorista. Pô, pelos ocidentais, realmente ele era. Para os iranianos, nem tanto, tá? Cara, convenhamos de novo, né? Não coloque, não faça na sua cabeça. Eu sei que a gente tende a fazer isso, né? Quase uma novela da Globo aí. Ter o bonzinho e ter o malvado. Não é assim. A coisa é muito mais complexa. O general Soleimani, claro, agia de acordo com seus próprios interesses, cometeu vários crimes de guerra, atentados e tal. Mas os Estados Unidos também fez a mesma coisa, só que do outro lado, beleza? Então, os dois são malvados. Essa é a ideia. O general Soleimani, ele foi morto. E isso causou... Isso foi começo de 2020, antes da pandemia. Em 2020, a grande preocupação do mundo não era, no início, bem no comecinho, não era se vai ter uma pandemia mundial, e sim se ia rolar a Terceira Guerra Mundial, porque o Irã tinha prometido respostas. E aí, qual que é a ideia? Pô, Estados Unidos matou o general Soleimani, que é o número cara importante do Irã, em território do Iraque. Não pode fazer isso. O Irã promete respostas. Respostas a quem? A Israel? A Arábia Saudita? Ou ao território americano direto? Cara, se o Irã atacasse Israel e a Arábia Saudita, ficaria uma guerra por procuração. Então, os Estados Unidos apoiaria a Arábia Saudita ou Israel, e o Irã receberia financiamento da China e da Rússia. Agora, se o Irã atacasse, por exemplo, os Estados Unidos poderia responder. Os Estados Unidos se metendo, autorizaria talvez a Rússia também interferir no conflito, ou a China, por exemplo. Então, teríamos, de fato, uma guerra envolvendo as duas potências diretamente. Então, o mundo ele estava temendo a Terceira Guerra Mundial. Veio a pandemia e a gente esqueceu, entre aspas, um pouco esse assunto, tá?
Mas o Irã, desde então, promete revanche, promete uma resposta. Atualmente, nós temos o governo Biden na presidência. E o Biden, ele está tentando revitalizar um pouco a geopolítica externa dos Estados Unidos. O Trump, ele foi bastante isolacionista. Cara, geopoliticamente, ele tentou fazer o Trump, né? Um acordo com a Coreia do Norte. Não deu muito certo. Ponto bem importante, ele aproximou vários países árabes de Israel, aproximou Marrocos, aproximou o Bahrein, aproximou os Emirados Árabes Unidos de Israel, que eram países que nem eram tão inimigos assim, mas que eram países que também não eram muito próximos de Israel. Então ele tentou aproximar países árabes de Israel, isso foi um ponto importante, mas ele causou muitas inimizades, porque ele pregava a política dele, né? America first, let's make America great again. Ou seja, eu vou pensar primeiro nos interesses americanos para depois pensar nos interesses estrangeiros. E isso mexeu com muita gente. Isso abalou muitos mercados, muitas pessoas. A União Europeia, por exemplo, não gostava nada do Trump, por exemplo, né? Protecionismo, saiu do Acordo de Paris, enfim, um cara bastante isolacionista. Então, Biden, ele volta a fazer esses acordos. Primeira coisa, hoje o Irã, ele declara que ele, sim, enriquece urânio acima do permitido e que está em vias de fazer a sua arma nuclear. Fato, claro, que incomoda muito a Arábia Saudita, que não tem arma, e Israel, que tem arma, mas não confirma. Dá aquele migué. Israel, você tem arma? Dá aquela risadinha, sabe? Todo mundo sabe que tem, mas eles nunca assumiram de fato que eles têm armas nucleares. E o Biden, ele quer propor um novo acordo. Inclusive, por exemplo, os Estados Unidos, ele financiava o Hadi aqui na Guerra Civil do Iêmen. O Biden falou, não, chega disso. Não quero desagradar o Irã, quero fazer um acordo com o Irã. Vamos tentar se aproximar novamente, como foi durante o governo Obama. Lembrando que o Biden, ele era o vice do Obama, tá? Democrata também. Pois é. Com o Biden querendo um novo acordo com o Irã, Israel e a Arábia Saudita estão desesperados. Biden está sendo burro, está sendo besta. Você acha que o Irã vai, depois do Trump ter traído, o Trump ter saído do acordo unilateralmente, o Irã vai confiar nos Estados Unidos? O Irã vai aceitar esse acordo para tentar melhorar um pouco sua imagem no comércio mundial, mas vai continuar produzindo armas nucleares e afrontando a minha Arábia Saudita e a mim, Israel, tá? Então, Israel e a Arábia Saudita são totalmente contrários a esses acordos. Inclusive, a Arábia Saudita, por exemplo, ela vem se aproximando até um pouco mais da China por conta disso. A Arábia Saudita está totalmente desgostosa com o governo Biden. A Arábia Saudita está aceitando, por exemplo, negociar petróleo com a China em yuan, sem $100. Isso mostra que a Arábia Saudita não está tão preocupada mais assim em agradar os Estados Unidos. Claro, o Biden não me agrada, o Biden quer fazer um acordo com o Irã, que quer me destruir, que quer me atacar, tá? Então, esse novo acordo possivelmente vai sair em 2022, ou não, né? Não consigo prever o futuro, mas a ideia é que pelo menos ele saia. E vai inserir de novo o Irã no mercado mundial. O regime dos ayatollahs, o regime fundamentalista, que não respeita os direitos humanos, tá? Só que mesmo se esse acordo sair, isso o Irã já prometeu, hein? Tanto faz. O acordo saindo vai ser bom para mim, claro, mas isso não apaga a morte do general Soleimani. E a gente vai dar uma resposta a isso. A grande questão é, qual seria a resposta do Irã? Não sabemos. Mesmo a Guarda Revolucionária Iraniana, o próprio exército iraniano, né, a política iraniana não fala qual vai ser a resposta. Mas eles estão no coração uma mágoa profunda e eles querem sim vingar a morte do general Soleimani. Beleza, pessoal? Estamos entendidos? Sim? Tira aquele famosíssimo print. Espero que vocês tenham curtido a nossa aula. Tamo junto. Beijos, abraços e tchau, tchau.